Ele é outro calorento, né? Amém. Versículo 46 diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Só um minutinho, segura aí, para a gente poder entender esses dois versículos. Bom, Jesus está aqui configurando com os fariseus e os escribas, duas escolas judaicas de pensadores, de estudiosos das escrituras. Os fariseus, que cuidavam do templo, e os escribas, que tinham a função da escrita, que tinham a função de juiz, que tinham a função de escrivães em Israel. Eles tinham um papel muito importante. Então, eles são conhecedores da lei. E Jesus está acabando de trabalhar o Sermão do Monte, proferiu várias palavras, ensino, mas agora ele vai debater com esses religiosos. Religiosos que usavam a palavra para manipular e para trazer satisfação para a sua vontade, mas nunca eles realmente entenderam aquilo que a lei expressava ou explicava para eles mesmos, mesmo sendo conhecedores. Tanto que Jesus, um pouco antes, fala para eles: não tem como um cego guiar outro cego, né? Vocês são cegos e vocês querem guiar as pessoas, e vocês querem guiar, não tem como. As pessoas estão cegas, procurando o caminho, não tem como um cego guiar outro cego. Mas Jesus começa esse texto, esse versículo, esse momento, dizendo: por que vocês me chamam Senhor? Por que vocês estão chamando a mim de Senhor? Porque até então, quando o fariseu ouvia os ensinos de Jesus, eles se aproximavam de Jesus e reconhecia a autoridade no ensinar. E quando reconhecia a autoridade no ensinar, eles diziam para Jesus: Mestre, Senhor. Tinham um respeito. Porque primeiro eles queriam saber quem é Jesus. Eles queriam entender quem era aquele nazareno que estava agora pregando, falava a respeito da lei, mas colocava a lei de uma forma totalmente diferente da deles. Mas o que ele ensinava e como ele ensinava expressava alguém que tinha conhecimento e autoridade. Então, era alguém que tinha o quê? Respeito. Mas Jesus fala: então vocês me chamam de Senhor, então por que me chamais de senhores, Senhor, Senhor? Por que me chama assim? Primeira coisa que a gente vai observar: Senhor, quando a gente chama alguém de Senhor, é um respeito que nós temos pela pessoa. Mas em Israel era algo interessante. Era alguém que tinha autoridade sobre mim. É alguém que tem, né, quando você vai... Eu trabalhei 6 anos em Uberlândia, na Câmara Municipal, e eu gostava de ir na sessão plenária, que eu era secretário de um parlamentar, e aí na sessão plenária, assim, quando alguém precisava, às vezes ofender o irmão, ofender o outro parlamentar, Vossa Excelência, e aí depois ele xingava. Né? Mas a Vossa Excelência, então ele tratava sempre o outro, né, respeitando a autoridade que ele tinha, a Vossa Excelência. É assim que nós tratamos um juiz quando nós vamos falar com o juiz. É assim que nós tratamos qualquer tipo de autoridade, ou até mesmo quando a gente senta na mesa de um consultório médico, nós falamos: ô doutor, né? Doutor. Ou quando nós falamos com o nosso pai, ou nosso avô, ou alguém que nós prezamos, Senhor. Mas no quesito aqui de Jesus, Senhor é aquele que é dono, aquele que tem posse, aquele que tem autoridade sobre o outro, aquele que tem domínio sobre o outro. Porque até então, em Israel, nós precisamos entender que todo homem pecador, ele é escravo do pecado. Todo pecador é escravo do pecado. Então, para você deixar de ser escravo, você precisa que alguém te compre daquele que tem
autoridade e direito sobre você. Até então, o pecado tinha direito sobre nós. Então, quando veio Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele veio para comprar com preço de sangue e ter o direito de domínio e de senhorio sobre todo aquele que foi livre e liberto do pecado. Ele pagou um preço. É assim que a Escritura diz. Jesus pagou um preço, nos tirando agora da condenação do pecado. O pecado nos escravizava. Mas assim, a gente deixou de ser escravo do pecado e se tornou servo de Jesus. Certo? Se tornamos servo de Jesus. Então, servo de Jesus, e aí Jesus fala assim, olha, o meu jugo e o meu fardo é leve, meu jugo é suave, né? Porque eu sou manso e humilde de coração, eu não oprimo você, certo? Eu trago você como servo, mas você tem uma liberdade. E à medida dessa caminhada nossa com Jesus, chega ao ponto de Jesus falar, como ele diz lá em João 17, que não vos chamo mais de servo, mas sim de amigos. Então tiramos todo o peso de escravidão que está sobre a humanidade. Isso não era diferente naquela época para os judeus, porque Jesus é o Messias. E Jesus veio para tirar o fardo das costas dos judeus. Jesus veio para tirar o fardo de Israel. Israel conhecia a profecia, conhecia tudo aquilo que as Escrituras diziam no Velho Testamento. E Jesus mostrava como ele ensinava, o que ele fazia, o milagre que ele realizava. Ele apresentava que ele era Senhor. Mas agora, ele sendo Senhor e ouvindo as pessoas chamarem ele de Senhor, ele para pensar, poxa, o cara está chamando de Senhor, mas ele não tem no íntimo dele nenhuma consciência, nenhum entendimento do que significa me chamar de Senhor. E aí Jesus vai dizendo assim, todo aquele que vem, versículo 57, a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu mostrarei a quem é semelhante. Então o que ele quer dizer? Bom, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor? Eu vou mostrar para vocês que aquele que me chama de Senhor, ele ouve as minhas palavras e as pratica. E eu vou mostrar para você como eles são semelhantes, com quem eles se parecem. Então é fácil a gente poder discernir no corpo aquele a qual Jesus de fato é Senhor sobre a vida dele. De como é que a gente sabe que Jesus é Senhor sobre a minha vida? Quando eu ouço as suas palavras e as pratico. Então, a prática da palavra quer dizer que eu considero o Evangelho, que eu respeito o Evangelho, que ele é um guia de fé e prática para mim, que ele é uma direção, que ele aponta um caminho, que ele aponta princípios e valores que vai transformar a minha vida, que faz com que o ser humano realmente apareça em mim, seja visível em mim, sendo que o pecado, ele desconfigurou a humanidade, fazendo que o humano se tornasse desumano. Mas quanto mais eu ouço essa palavra e as pratico, eu vou me tornando cada vez mais humano. Quando a gente vê uma boa ação, a gente fala assim, nossa, que boa ação, nossa, isso é a humanidade, né? Então, uma ação de humanidade. E a gente vai vendo que princípios e valores que a Escritura nos traz cada vez mais praticado, vai fazendo com que essa humanidade que foi perdida pelo pecado, que foi bagunçada pelo pecado, vai sendo restaurada em nós, e nós vamos vivendo muito mais perto de Jesus e anunciando que de fato Ele é Senhor sobre nós. Jesus sendo Senhor sobre nós, não quer dizer, amado, que você perdeu o seu direito de ir e de vir. Jesus sendo Senhor sobre nós, não quer dizer que agora
você tem que vestir uma roupa até o pé, uma gravata amarrada no pescoço, não pode usar brinco, não pode usar batom e também não pode assistir televisão e não pode nem dançar. Isso não existe. Isso é doutrina, isso é ideologia de pessoas. Isso não existe, isso não está nas Escrituras. Foi para a liberdade que Cristo te conquistou. Você pode dançar, você pode ser livre, mas não faça da liberdade que o Senhor te deu em libertinagem. Porque a libertinagem, ela só nos prejudica. Só isso. Porque Deus, a Bíblia nos fala que a gente não pode se prejudicar. Aquilo que nos domina e nos faz ser escravo novamente, a gente abomina. Mas aquilo que mantém a nossa liberdade, a nossa vida saudável, a nossa humanidade íntegra, a gente permite e continua fazendo. Tudo para a glória de Deus. Mas o que eu quero dizer nessa noite para você? Jesus está falando com os fariseus. Vocês sabem o que significa ser Senhor sobre a vida de vocês? Vocês entendem? Porque aquele que é Senhor sobre vocês, ele tem uma palavra. E quando essa palavra ela é considerada no coração de vocês, vocês põem ela em prática. Ela gera propósito no coração de vocês. E ela tem que gerar propósito. A palavra de Deus, ela tem que gerar um movimento em nós. Tem que gerar um barulho em nós. Tem que gerar um arrependimento, algo que realmente nos leve em direção daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. E Jesus começa a explicar como isso. E ele vai dizendo assim, no versículo 48. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Né? Então é o seguinte, aí depois ele continua. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Quando Jesus ele traz o exemplo de dois construtores, o que construiu e fundamentou uma casa na rocha, e um construtor que construiu na areia. Então, quando você olha para a prática da construção, o que está ali é legal ali? Você vai olhar que aquele que construiu na areia é chamado por Jesus de imprudente, insensato. Mas aquele que construiu na rocha é chamado de prudente. Isso para Jesus. O da areia é insensato e o da rocha é prudente. Mas fora de Jesus, para o mundo ao qual nós vivemos, o que construiu na areia, ele é um cara esperto, inteligente e empreendedor. O cara tem uma visão de área e uma visão de mercado muito mais longe do que aquele que construiu na rocha. Porque aquele que construiu na areia, ele está vendo uma possibilidade de renda e de comércio muito maior, de benefício. Porque eu construo uma estrutura, além de ser difícil construir na areia, mas eu consegui construir uma estrutura na areia. Mas ela vai depreciar muito mais rápido, vai gerar manutenção, e eu vou conseguir trabalhar manutenções e vender aquilo que é os utensílios da casa. Então eu vou gerar comércio, eu vou gerar dinheiro, e eu vou gerar negócio. Certo? Então eu vou gerar facilidade. E se a gente parar para pensar, às vezes as pessoas tratam a questão do Evangelho como algo que possa gerar benefício.
Porque até então, aquele que constrói, quando Jesus fala, aquele que constrói na areia, é aquele que não ouve e não pratica. Mas se ele continua ouvindo, é porque algum benefício traz para ele. Porque até então, aquele que pratica, ele considera o Senhor. Mas aquele que não pratica e continua ouvindo, é porque ele tem algum benefício, traz algum conforto. Ele ganha algo com aquilo. Então o que Jesus está dizendo é que o Evangelho se torna algo que possa ser tão fútil e fácil para nós, que nos leve para a relação com Jesus ao ponto de só queremos o quê? Benefício. Ganhar. Isso se torna a nossa maior preocupação e a nossa maior motivação de podermos continuar escutando o Evangelho. É quando a gente começa a olhar só para nós mesmos. Então, muita coisa a gente não pratica porque não tem nada a ver comigo. Entendeu? Então, aquilo que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver. Não me interessa. Benefício para mim não interessa. Não interessa. Então eu construo na areia. Só que quando vem os vendavais, o tempo ruim, a situação complicada, o que acontece? A minha casa, ela desfalece. Porque eu não tenho estrutura, eu não tenho fundamento. Então você já parou para pensar as campanhas, né? Eu fico pensando no movimento de campanha. A campanha, todo ano tem campanha de libertação. E eu conheço gente da minha família que há mais de 10 anos participa de campanha de libertação. Aí eu fico perguntando, 10 anos participando de campanha de libertação, não foi liberto ainda não? Está entendendo? Então é algo que parece que não tem fim. Mas quando você ouve e pratica, vai resolvendo muita coisa na nossa vida. As coisas vão ficando resolvidas. Porque a tendência de ouvir e praticar é resolver o problema. É resolver a deformidade que o pecado causou em nós. Resolver o caos moral que o pecado causou em nós. É resolver o caos emocional que o pecado causou em nós. É resolver o caos espiritual que o pecado causou em nós. Mas é praticando a palavra que eu vou encontrando os caminhos que vai me libertar, que vai colocar por terra os grilhões, as algemas, as cadeias que me prendem. Conhecereis a verdade vos libertará. E quando Jesus traz, dizendo, aquele que ouve e pratica, Jesus está trazendo esse conceito, e esse conceito Jesus traz 100% daquilo que é o conhecimento humano dele. Porque Lucas fala da humanidade de Jesus. 100% humano, mas 100% Deus. E algumas palavras que a gente olha Jesus trabalhar, a gente pensa que Jesus traz daquilo que é a sua divindade. Mas Jesus está trazendo esse conhecimento daquilo que é a sua humanidade, daquilo que ele aprendeu com José, marido de Maria, seu pai aqui na terra, que era carpinteiro. E carpinteiro trabalha com o quê? Madeira. Carpinteiro não trabalha com móveis. Móveis é decoração. Carpintaria trabalha com fundamento, com estrutura. Móveis é marceneiro. Móveis é marceneiro. Marceneiro trabalha com a beleza do negócio, do ambiente. E o carpinteiro trabalha com a estrutura do ambiente. Carpinteiro, eu vi o Fernando querendo ser carpinteiro.
Me deu até vontade de querer sair daqui e ajudar ele lá, mas depois passou rapidinho, como diz o Labiano. Pai, ele estava com a tora no meio nas costas assim, e falando comigo. Deus ajuda esse rapaz aí. Mas para quê? Para estruturar o fundamento daquilo que é a casa, a estrutura onde vai ser a casa que ele vai morar, lá na aldeia dos Curumins. Então veja bem, o carpinteiro trabalha que Jesus está dizendo, é estrutura. O que você precisa entender é que praticar a palavra é trabalhar estruturas nas nossas vidas. E trabalhar a estrutura, ouvir a palavra de Jesus e trabalhar a estrutura, nos faz com que é o seguinte. Falei errado? Hã? Não, Curumins é a distrito que ele está, mas ele vai trabalhar com os Calapau, né? Mas assim, trabalhar a estrutura que a palavra nos dá é o seguinte. Quando você ouve a palavra e vai trabalhar a estrutura, ela vai impedir que os ventos, né, os terremotos, maremotos, derrubem a sua casa, porque ela está bem fundamentada. Mas como é que você fundamenta? Como é que você faz o alicerce? Como é que você trabalha? O texto diz que aqueles homens, eles cavaram fundo e fizeram o alicerce na rocha. Acharam a rocha. Quando a gente cava um poço, vai pegar a água lá, né, lá embaixo da rocha, é muito fundo, né? Então é uma estrutura. Mas como é que eu vou trabalhar? Jesus está mostrando que é algo que é trabalhoso, que não é fácil. Você fundamentar, ouvir a palavra e praticar é algo trabalhoso, não é fácil. Mas quando a gente estrutura e alicerça a nossa casa, que é a nossa vida, as nossas relações, a nossa família na rocha, ouvindo e praticando a palavra, quer dizer o quê? Que quando eu vou começar a alicerçar a minha vida, eu não alicerço ela num todo, eu alicerço ela em determinados pontos. É trabalhando, é cavando. Eu vou alicerçando as minhas relações. E alicerçar relacionamento não é fácil. Alicerçar relações não é fácil. Porque a gente vive momentos difíceis. Tem momentos que a gente tem embates, que a gente desencontra, que a gente não consegue romper. Tem relações que são difíceis, mas você precisa caminhar. Você precisa ir de encontro. Por isso que Jesus começa a dizer do perdão. Começa por aí. E é tão difícil perdoar. É tão difícil você liberar, você pedir, você aceitar. É tão difícil. Mas quando você começa a trabalhar o perdão na sua vida, você está alicerçando a sua casa na rocha. Quando Jesus vai trabalhando a questão do casamento, o lugar do homem, o homem que preserva a mulher sabe que edifica a casa, que está lá em Provérbios. Mas quando você vai trabalhando essas questões, cada um no seu lugar, mas sempre abençoando o outro, entendendo que cada um tem um papel, mas ninguém é maior do que o outro, não existe esse negócio de homem na frente e mulher atrás. Isso é do diabo. Atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Não existe. Isso é uma frase que não existe. É o lado. Porque ninguém nasceu para ser mais e o outro menos. Todos nasceram para sermos iguais. Mas a gente vê desigualdade. Mas quando eu vou trabalhando a igualdade das relações, eu vou entendendo o meu papel, o meu lugar, eu vou estruturando e fundamentando a minha casa na rocha. Então eu estou preparando o meu alicerce, eu estou estruturando a minha casa. Quando eu vou trabalhar a vida espiritual, a gente tem uma questão da espiritualidade, a gente não entende, porque o mundo espiritual é um mundo complicado. A gente às vezes não entende isso. O mundo espiritual tem os seus mistérios,
né? Uma vez eu estava conversando com o Bruno, nós viajamos assim no mundo espiritual, né? E assim, o mundo espiritual tem os seus mistérios. E a cada dia que eu vou vivendo o Evangelho, eu vou vendo que o mundo espiritual tem muita coisa. Mas para mim resolver a minha vida espiritual, eu preciso preparar o fundamento disso. E como é que eu resolvo a minha vida espiritual? Ouvindo e praticando. Mas o Evangelho diz que eu devo sujeitar a minha vida a Deus e resistir ao diabo, e ele vai fugir de mim. Mas eu preciso sujeitar a Deus. Então eu ouço essa palavra e coloco em prática. E aí eu vou definindo a minha vida espiritual e vou trazendo segurança espiritual para a minha vida, para a minha casa. E ali eu estou preparando o quê? O alicerce. Então a gente vai percebendo que Jesus está ensinando aqui que quando ele fala o fundamento, ele fala que ele é trabalhoso. E eles são em determinadas áreas da nossa vida. Seja ela na vida relacional, na nossa vida profissional, na nossa vida amorosa, em todas e qualquer relações que nós temos um alicerce para cavar. Nós temos um fundamento para preparar. Porque dentro daquilo que é a estrutura nossa como um ser humano, quando a gente está bem fundamentado, as tempestades da vida, os ventos fortes da vida, eles não vão nos derrubar. Eles vão incomodar, mas não vão nos derrubar. Não vai desestruturar a nossa casa. A gente não vai precisar de reforma. Lógico, vai aparecer uns rachadinhos, porque ninguém é perfeito. Porque as coisas elas vão se desorganizar em algum momento. Mas é uma telha que cai, é um rachado que aparece, é um vidro que quebra. Mas tudo isso se conserta. Mas a estrutura, o fundamento está bem alicerçado. A gente se organiza, né? Porque é dessa maneira que a gente vai vivendo de fé em fé, né? A gente vai rompendo até o dia que ele virá e nos buscará. E esse corpo corruptível, ele cairá por terra. E nós receberemos um corpo incorruptível. Então nessa noite eu gostaria que você entendesse. Jesus é Senhor da sua vida. E você entende o que significa ser Jesus Senhor da sua vida. As palavras de Jesus, elas são consideradas por você. Você as considera e as tenta colocar em prática. Nós precisamos olhar para isso. Porque se a gente não coloca as palavras de Jesus em prática e não as considera, então Jesus não é Senhor. Jesus não é Senhor. Jesus só é Senhor daqueles que ouvem as suas palavras e as praticam. E eu vou falar uma coisa para você. Se você considera as palavras de Jesus, é impossível você se tornar a mesma pessoa. É impossível fazer nascer uma diferença em você. Porque a palavra de Jesus nos transforma. Porque a palavra de Jesus, ela muda o nosso homem interior. A palavra de Jesus, ela nos dá propósito. A palavra de Jesus, ela nos dá vida, ela dá sentido para a vida. Aquilo que nós costumamos fazer todos os dias, com a palavra de Jesus sendo considerada por nós e a colocando em prática, nós vamos fazer as mesmas coisas, mas com sentido melhor, com propósito, com finalidade, com entendimento, com verdade, com prazer. E nós vamos entendendo que nós estamos fazendo para a glória dele. As nossas relações, elas ficam melhores. As nossas brigas, elas ficam melhores, né? É a panela de cá, e um copo de lá, e a vassoura de cá, e tal, o pau quebra. Mas com a palavra de Jesus, a gente não vai dormir sem pedir perdão um para o outro, sem dar uma bitoquinha. Porque a ira não vai, né, se pôr junto com o sol. Nós não vamos deixar para outro dia, nós vamos resolver no mesmo dia. Amém. Glória a Deus.
Porque a palavra de Jesus foi considerada. E a gente considerou essa palavra porque Ele é Senhor da nossa vida. Porque a gente entendeu que Ele comprou com um precioso sangue o direito de ser Senhor sobre nós. Amém? Amém. E em Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz assim: Ele nos tirou do império das trevas. Quem? Ele, Deus, o Pai, nos tirou do império das trevas, lá da condenação, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O próprio Deus nos tirou do império das trevas e nos entregou a Jesus. Aleluia. E a Bíblia fala em João 17: todos aqueles que o Senhor me deu, de maneira nenhuma lançarei fora. Aleluia. E eu quero dizer para você, Jesus considera você. Amém. Jesus considera você como dele. Mas não para te oprimir, não para te escravizar, não para te fazer um boneco, mas para ser igual a ele, para ser amado por ele e para ser uma revelação de amor, para ser alguém que tem estrutura, que tem fundamento, que as lutas da vida não vai te abalar, não vai te derrubar, e você não vai ser aquela pessoa que fica chorando engano com as lutas diárias da vida, mas uma pessoa que tem decisão, tem postura, que as coisas não te abalam, que você levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vai embora, que enxuga as lágrimas, é isso mesmo, e pronto, vamos embora, é isso mesmo, porque você sabe que Ele está contigo até a consumação dos séculos. Amém? Amém. Deus é contigo. Vamos orar, tem em pé. Queria chamar você aqui para orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Ó Deus, queremos te pedir que o Senhor nos ajude a entender quem tu és. O Senhor é o Senhor de todo o universo, e aquele que te chama de Senhor tem que ouvir e praticar a sua palavra. Senhor, nós somos pecadores por natureza, mas a tua graça pode nos capacitar a obedecer a tua palavra. Eu quero pedir, Deus, que a começar em mim, o Senhor perdoe os meus pecados e me ajude, Senhor, a obedecer aquilo que o Senhor me manda fazer. Que a tua palavra seja mesmo o norte, a bússola. Ó Deus, que eu não fique tentando negociar com a tua palavra, Pai, os meus sentimentos, as minhas ideias, as minhas filosofias de vida, mas que o meu coração se renda, porque o Senhor é o Senhor de toda a história. Ó Deus, em nome de Jesus, se tem algum irmão com dificuldade de entender isso, que nessa noite o teu Espírito nos ajude, Pai, a entender quem tu és. Ó Pai, porque se uma autoridade, seja ela qual for, autoridade, ó Deus, num posto policial nos mandar parar o carro, nós não aceleramos e nem damos ré, nós paramos, porque é uma autoridade. Ó Deus, quanto mais o Senhor, o Criador, o sustentador de toda e qualquer autoridade, Senhor, dá a nós o discernir de quem tu és, ó Pai, para que a gente, quando ouvir a tua palavra, façamos como a gente faz quando uma autoridade de um posto policial nos manda parar. A gente para. Que quando o Senhor falar, a gente obedeça. Que quando o Senhor nos mandar perdoar, a gente perdoa. Que quando o Senhor nos mandar parar de murmurar, a gente para. Que quando o Senhor nos mandar andar a segunda milha com o nosso esposo, a gente anda. Com os nossos irmãos, a gente caminha. Que a nosso coração seja te obedecer, Pai. Se o Senhor nos manda sentar, Pai, a gente não fica em pé, não, a gente senta. Que seja assim na minha vida e na vida dos meus irmãos. E se alguém que está tendo dificuldade em alguma área, porque todos nós, em alguma área, o teu evangelho nos confronta, nos desafia. A gente olha e fala, Pai, meu Deus, como é que eu vou obedecer esse negócio? Isso é complicado. Mas que o teu Espírito nesta noite nos leve a obedecer ao Senhor, a praticar a tua palavra, e que o Espírito nos capacite, Senhor, a viver uma vida para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome. Todos nós queremos uma casa
ó Deus, cavada na rocha, porque os ventos virão, Senhor, para as duas casas, mas a única que vai ficar firme é a que foi plantada no Senhor. Por isso nos ajuda a cavar a nossa casa em Ti, Senhor, porque Tu és a nossa rocha. Senhor, não há outro Deus além do Ti, Senhor. E nós precisamos, Pai, não olhar, ó Deus, para aquilo que é mais fácil. Nós precisamos ter coragem de lançar esses fundamentos, na certeza de que o Senhor é quem nos sustentará. Faz isso em mim, na vida dos meus irmãos. Obrigado por essa palavra, Pai. Ela me encontra e me confronta. E eu te peço que Tu me ajude naquilo que é o meu desafio. E os meus irmãos. No nome de Jesus. Amém.